Madalena tinha-o atado no seu carro, e o pobre rapaz nem vontade tinha de quebrar o jugo. Caminhando para casa ia ele formando projetos. Via-se casado com ela, amado e amante, causando inveja a todos, e mais que tudo feliz no seu interior. Quando chegou a casa, lembrou-se de escrever uma carta que mandaria no dia seguinte a Menezes. Escreveu 5 e rasgou-as todas. Afinal redigiu um simples bilhete nestes termos: Meu amigo, você tem razão, na minha idade cresce, eu creio e amo. Nunca o pensei, mas é verdade. Amo. Quer saber a quem? Hei de apresentá-lo em casa dela. Há de achá-la bonita. Se o é. A carta dizia muitas coisas mais, era tudo, porém, uma glosa do mesmo mote. Estevão voltou à casa de Madalena e as suas visitas começaram a ser regulares e assíduas. A viúva usava para com ele de tanta solicitude que não era possível duvidar do sentimento que a dirigia. Pelo menos Estevão assim o pensava. Achava-se quase sempre só, e deliciava-se em ouvi-la. A intimidade começou a estabelecer-se. Logo na segunda visita, Estevão falou-lhe em Menezes pedindo licença para apresentá-lo. A viúva disse que teria muito prazer em receber amigos de Estevão, mas pedia-lhe que adiasse a apresentação. Todos os pedidos e todas as razões de Madalena eram dignas para o médico, não disse mais nada. Como era natural, ao passo que as visitas à viúva eram mais assíduas, as visitas ao amigo eram mais raras. Menezes não se queixou, compreendeu, e disse-o ao rapaz. Não se desculpe, acrescentou o deputado, é natural, a amizade deve ceder o passo ao amor. O que eu quero é que seja feliz. Um dia Estevão pediu ao amigo que lhe contasse o motivo que o tinha feito descrer do amor, e se algum grande infortúnio lhe havia acontecido. Nada me aconteceu, disse Menezes. Mas ao mesmo tempo, compreendendo que o médico merecia-lhe toda a confiança, e podia não acreditá-lo absolutamente, disse: Por que negá-lo? Sim, aconteceu-me um grande infortúnio, amei também, mas não encontrei no amor as doçuras e a dignidade do sentimento. Enfim, é um drama íntimo de que não quero falar, limite-se a pateá-lo. Capítulo 7. Quando quiser que eu lhe apresente o meu amigo Menezes, dizia Estevão uma noite à viúva Madalena. Ah! É verdade, um dia destes. Vejo que o senhor é amigo dele, somos amigos íntimos. Verdadeiros? Verdadeiros. Madalena sorriu, e como estava brincando com os cabelos do filho, deu-lhe um beijo na testa. A criança riu alegremente e abraçou a mãe. A ideia de vir a ser pai honorário do pequeno apresentou-se ao espírito de Estevão. Contemplou-o, chamou por ele, acariciou-o e deu-lhe um beijo no mesmo lugar em que pousaram os lábios de Madalena. Estevão tocava piano, e às vezes executava algum pedaço de música a pedido de Madalena. Nessas e noutras distrações lá passavam as horas. O amor não adiantava um passo. Podiam ser ambos duas crateras prestes a rebentar a lava, mas até então não davam o menor sinal de si. Esta situação incomodava o rapaz, acanhava-o, e fazia-o sofrer, mas quando ele pensava em dar um ataque decisivo, era exatamente quando se mostrava mais cobarde e poltrão. Era o primeiro amor do rapaz, ele nem conhecia as palavras próprias desse sentimento. Um dia resolveu escrever à viúva. É melhor, pensava ele, uma carta eloquente tem a grande vantagem de deixar a gente longe. Entrou para o gabinete e começou uma carta. Gastou nisso uma hora, cada frase ocupava-lhe muito tempo. Estevão queria fugir à hipótese de ser classificado como tolo ou como sensual. Queria que a carta não respirasse sentimentos frívolos nem maus, queria revelar-se puro como era. Mas de que não dependem às vezes os acontecimentos? Estevão estava relendo e emendando a carta quando lhe entrou por casa um rapazola que tinha intimidade com ele. Chamava-se Oliveira e passava por ser o primeiro janota do Rio de Janeiro.
Entrou com um rolo de papel na mão. Estevão escondeu rapidamente a carta. Adeus, Estevão, disse o recém-chegado. Estavas escrevendo algum libelo ou carta de namoro? Nenhuma nem outra coisa, respondeu Estevão secamente. Dou-te uma notícia. Que é? Entrei na literatura. Ah, é verdade, e venho ler-te a primeira comédia. Deus me livre, disse Estevão levantando-se. Hás de ouvir, meu amigo, ao menos algumas cenas, dar-se-á caso que não me protejas nas letras. Anda cá, ao menos 2 cenas. Sim? É pouca coisa. Estevão sentou-se. O dramaturgo continuou. Talvez prefiras ouvir a minha tragédia intitulada O Punhal de Bruto. Não, não, prefiro a comédia. É menos sanguinária. Vamos lá. O Oliveira abriu o rolo, arranjou as folhas, tossiu e começou a ler o que se segue, com voz pausada e fanhosa. Cena e César, entrando pela direita, João, pela esquerda. CESAR, fechada. A Sinhá já se levantou? João, já, sim senhor, mas está incomodada. CESAR, o que tem? João, tem, está incomodada. CSAR, já sei. Consigo, os incômodos do costume. Ah, João, qual é então o remédio hoje, João, o remédio? Depois de uma pausa, não sei. CESAR, está bom, vai-te. Cena segunda. César, Freitas, pela direita. CESAR, bom dia. Senhor Procurador. Freitas, de causas perdidas. Só me ocupo em procurar as perdidas. Procurar o que se não perdeu é tolice. A minha constituinte? CESAR, disse-me o João que está incomodada. Freitas, mesmo para ver, SA? César, sentando-se, mesmo para mim. Por que me olha com esse olhar? Tem inveja? Freitas, não é inveja, é admiração. De ordinário ninguém corresponde ao nome que recebeu na pia, mas o Sr. César, benza o Deus, não desmente que traz um nome significativo, e trata de ser nas pagmas amorosas o que foi o outro nas batalhas campais. César, pois também os procuradores dizem coisas destas? Freitas, de vez em quando. Indo sentar-se, vê-se admira-se. César, tirando charutos, como não é de costume, quer um charuto? Freitas, obrigado. Eu tomo rapé. Tira a boceta, quer uma pitada? CESAR, obrigado. Freitas, sentando-se, pois a causa da minha constituinte vai às 1000 maravilhas. A parte contrária requereu assinação de 10 dias, mas eu vou. César, está bom, senhor Freitas, eu dispenso o resto, ou então não me fale linguagem do foro. Em resumo, ela vence? Freitas, está claro. Tratando provar que CESAR, vence, é quanto basta. Freitas, pudera não vencer. Pois se eu ando nisto. CES. AR, tanto melhor. Freitas, ainda não me lembro de ter perdido uma só causa, isto é, já perdi uma, mas é porque nas vésperas de ganhar disse-me o constituinte que desejava perdê-la. Dito e feito. Provei o contrário do que já tinha provado, e perdi, ou antes, ganhei, porque perder assim é ganhar. César, é a fênix dos procuradores. Freitas, modestamente, são os seus bons olhos. CES. AR, mas a consciência? Freitas, quem é a consciência? César, a consciência, a sua consciência? Freitas, a minha consciência? Ah, essa também ganha.
CES. AR, levantando-se, A. Também? Freitas, o mesmo. Tem VS alguma demandazinha? César, não tenho. Mas, quando tiver, fique descansado. Vou bater à sua porta. Freitas, sempre às ordens de VSA. Capítulo 8. Estevão interrompeu violentamente a leitura, o que desgostou bastante ao poeta Nóvel. O pobre candidato às musas mal pôde balbuciar uma súplica. Estevão mostrou-se surdo, e o mais que lhe concedeu foi ficar com a comédia para lê-la depois. Oliveira contentou-se com isso, mas não se retirou sem recitar-lhe de cor uma fala do protagonista da tragédia, em versos duros e compridos, dando-lhe por quebra uma estrofe de uma poesia lírica, no estilo do Jeans de Victor Hugo. Enfim saiu. Entretanto havia passado o tempo. Estevão releu a carta e quis ainda mandá-la, mas a interrupção do poeta fora proveitosa. Relendo a carta, Estevão achou-a fria e nula. A linguagem era ardente, mas não lhe correspondia ao fogo do coração. É inútil, disse ele rasgando a carta em 1000 pedaços, a língua humana há de ser sempre impotente para exprimir certos afetos da alma. Tudo aquilo era frio e diferente do que sinto. Estou condenado a não dizer nada ou a dizer mal. Ao pé dela não tenho forças, sinto-me fraco. Estevão parou diante da janela que dava para a rua, no momento em que passava um antigo colega dele, com a mulher de braço, a mulher que era bonita, e com quem se casaram um mês antes. Os dois iam alegres e felizes. Estevão contemplou aquele quadro com adoração e tristeza. O casamento já não era para ele aquele impossível de que falava quando apenas tinha ideias e não sentimentos. Agora era uma aventura realizável. O casal que passará dera-lhe nova força. É preciso acabar com isto, dizia ele. Eu não posso deixar de ir àquela mulher e dizer-lhe que a amo, que a adoro, que desejo ser seu marido. Ela amar-me-á, se já me não ama, sim, ama-me. E começou a vestir-se. Quando calçava as luvas e lançava um olhar para o relógio, o criado trouxe-lhe uma carta. Era de Madalena. Espero, meu caro doutor, que não deixe de vir hoje. Esperei-o ontem em vão. Desejo falar-lhe. Estevão acabou de ler este bilhete na escada. Com tal pressa descia e tal urgência tinha de achar-se em casa da viúva. O que ele não queria era perder aquele assomo de coragem. Partiu. Quando chegou à casa de Madalena achava-se esta à janela. Recebeu-o, com a acostumada afabilidade. Estevão desculpou-se como pôde por não ter podido vir na véspera, acrescentando que só com desgosto do seu coração havia faltado. Que melhor ocasião do que era essa para lançar a bomba de uma declaração franca e apaixonada? Estevão hesitou alguns segundos, mas tomando ânimo, ia continuar o período, quando a viúva lhe disse, estava ansiosa por vê-lo para comunicar-lhe uma coisa de certa importância, e que só um homem de honra, como o senhor, se pode confiar. Estevão empalideceu. Sabe onde foi que eu o vi pela primeira vez? No baile de asterisco. Não, foi antes disso, foi no teatro lírico. Ah! Lá o vi com o seu amigo Menezes. Fomos algumas vezes lá. Madalena entrou então em uma longa exposição, que o rapaz ouviu sem pestanejar, mais pálido e agitado por comoções íntimas. As últimas palavras da viúva foram estas: bem vê, senhor, coisas destas só uma grande alma pode ouvi-las. As pequenas não as compreendem. Se lhe mereço alguma coisa, e se esta confiança pode ser paga com um benefício, peço-lhe que faça o que lhe pedi. O médico passou a mão pelos olhos, e apenas murmurou, mas... Neste momento entrava na sala o filhinho de Madalena. A viúva levantou-se e trouxe-o pela mão até o lugar onde se achava Estevão Soares. Se não por mim, disse ela, ao menos por esta criança inocente. A criança, sem nada compreender, atirou-se aos braços de Estevão. O moço deu-lhe um beijo na testa,
e disse para a viúva: se hesitei não foi porque duvidasse do que a senhora acaba de contar-me, foi porque a missão é espinhosa, mas prometo que hei de cumpri-la. Capítulo 9. Estevão saiu da casa da viúva agitado por diversos sentimentos, com um passo trêmulo e a vista turva. A conversa com a viúva foi um longo combate, a última promessa foi um golpe decisivo e mortal. Estevão saía dali como um homem que acabava de matar as suas esperanças em flor, caminhava ao acaso, precisava adiar e queria meter-se em um quarto sombrio, quisera ao mesmo tempo estar solitário e no meio de imensa multidão. No caminho encontrou Oliveira, o poeta Nóvel. Lembrou-se que a leitura da comédia impedira a remessa da carta, e portanto poupou-lhe um tristíssimo desengano. Estevão involuntariamente abraçou o poeta com toda a efusão d'alma. Oliveira correspondeu ao abraço, e quando pôde desligar-se do médico, disse-lhe: obrigado, meu amigo, estas manifestações são muito honrosas para mim, sempre te conheci como um perfeito juiz literário, e a prova que acabas de dar-me é uma consolação e uma animação. Consola-me do que tenho sofrido, anima-me para novos cometimentos. Se Torquato Tasso. Diante desta ameaça de discurso, e sobretudo vendo a interpretação do seu abraço, Estevão resolveu-se a continuar caminho abandonando o poeta. Adeus, tenho pressa, adeus, obrigado. Estevão chegou à casa e atirou-se à cama. Ninguém o soube nunca, só as paredes do quarto foram testemunhas, mas a verdade é que Estevão chorou lágrimas amargas. Enfim que lhe dissera a Madalena e que exigirá dele. A viúva não era viúva, era mulher de Menezes. Viera do norte meses antes do marido, que só veio como deputado, Menezes, que a amava doudamente, e que era amado com igual delírio, acusava-a de infidelidade. Uma carta e um retrato eram os indícios. Ela negou, mas explicou-se mal. O marido separou-se e mandou-a para o Rio de Janeiro. Madalena aceitou a situação com resignação e coragem, não murmurou nem pediu, cumpriu a ordem do marido. Todavia Madalena não era criminosa, o seu crime era uma aparência, estava condenada por fidelidade de honra. A carta e o retrato não lhe pertenciam, eram apenas um depósito imprudente e fatal. Madalena podia dizer tudo, mas era trair uma promessa, não quis, preferiu que a tempestade doméstica caísse unicamente sobre ela. Agora, porém, a necessidade do segredo expirara. Madalena recebeu do norte uma carta em que a amiga, no leito da morte, pedia que inutilizasse a carta e o retrato, ou os restituísse ao homem que lhes dera. Esta carta era uma justificação. Madalena podia mandar a carta ao marido, ou pedir-lhe uma entrevista, mas receava tudo, sabia que seria inútil, porque Menezes era extremamente severo. Vira o médico uma noite no teatro em companhia de seu marido, indagar e soube que eram amigos, pedia-lhe pois que fosse mediador entre os dois, que a salvasse e que reconstruísse uma família. Não era pois somente o amor de Estevão que sofria, era também o seu amor próprio. Estevão facilmente compreendeu que não fora traído àquela casa para outra coisa. É verdade que a carta só chegará na véspera, mas a carta apenas vinha apressar a resolução. Naturalmente Madalena pedir-lhe-ia, sem haver carta, algum serviço análogo àquele. Se se tratasse de qualquer outro homem, Estevão recusaria o serviço que lhe pedia a viúva, mas tratava-se do seu amigo, de um homem a quem ele devia estima e serviços de amizade. Aceitou, pois, a cruel missão. Cumpra-se o destino, disse ele, hei de ir lançar a mulher que amo aos braços de outro, e por desgraça maior, em vez de gozar com este restabelecimento de concórdia doméstica, vejo-me na dura situação de amar a mulher do meu amigo, isto é, de fugir para longe. Estevão não saiu mais de casa nesse dia. Quis escrever ao deputado contando-lhe tudo, mas pensou que o melhor era falar-lhe de viva voz. Embora lhe custasse mais, era de mais efeito para o desempenho da sua promessa. Adiou, porém, para o dia seguinte, ou antes para o mesmo dia, porque a noite não lhe interrompeu o tempo, visto que Estevão não dormiu um minuto sequer. Capítulo 10.
Levantou-se da cama o pobre namorado sem ter conseguido dormir. Vinha nascendo o sol. Quis ler os jornais e pediu-os. Já os ia pondo de lado, por haver acabado de ler, quando repentinamente viu o seu nome impresso no Jornal do Comércio. Era um artigo a pedido com o título de uma obra-prima. Dizia o artigo: temos o prazer de anunciar ao país o próximo aparecimento de uma excelente comédia, estreia de um jovem literato fluminense, de nome Antônio Carlos de Oliveira. Este robusto talento, por muito tempo incógnito, vai enfim entrar nos mares da publicidade, e para isso procurou logo ensaiar-se em uma obra de certo vulto. Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr. Dr. Estevão Soares, diante de um luzido auditório, que aplaudiu muito e profetizou no Sr. Oliveira um futuro Shakespeare. O Sr. Dr. Estevão Soares levou a sua amabilidade a ponto de pedir a comédia para ler segunda vez, e ontem ao encontrar-se na rua com o Sr. Oliveira, de tal entusiasmo vinha possuído que o abraçou estreitamente, com grande pasmo dos numerosos transeuntes. Da parte de um juiz tão competente em matérias literárias, este ato é honroso para o Sr. Oliveira. Estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira, e ficamos certos de que ela fará fortuna de qualquer teatro. O amigo das letras. Estevão, apesar dos sentimentos que o agitavam então, enfureceu-se com o artigo que acabava de ler. Não havia dúvida que o autor dele era o próprio autor da comédia. O abraço da véspera fora mal interpretado, e o poetastro aproveitava-o em seu favor. Se ao menos não falasse no nome de Estevão, este poderia desculpar a vaidadezinha do escritor. Mas o nome ali estava como cúmplice da obra. Pondo de lado o Jornal do Comércio, Estevão lembrou-se de protestar, e ia já escrever um artigo quando recebeu uma cartinha de Oliveira. Dizia a carta: meu Estevão, lembrou-se um amigo meu de escrever alguma coisa a propósito da minha peça. Expliquei-lhe como se dera a leitura em tua casa, e disse-lhe como é que, apesar do vivo desejo que tinhas de ouvir lê-la, interrompeste-me para ir cuidar de um doente.